Se eu te dissesse que existe um dia no ano capaz de redefinir completamente os próximos 40 dias da sua vida espiritual, você levaria a sério ou deixaria passar como apenas mais uma tradição religiosa? Hoje eu quero falar com você sobre um dia que muitos vivem no automático, mas que carrega um peso eterno. O dia 1 da Quaresma 2026, a quarta-feira de cinzas. Um dia que começa com cinzas na testa, mas que pode terminar com fogo no coração. E antes que você pense que já sabe tudo sobre isso, eu te peço, fica comigo até o final, porque talvez hoje seja o início de uma transformação que você nem imaginava precisar. A Quaresma não começa com música alta, nem com festa, nem com celebração barulhenta. Ela começa com silêncio, começa com cinza, começa com uma frase que ecoa fundo na alma. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Essas palavras, repetidas há séculos na tradição da Igreja, nos confrontam com algo que evitamos todos os dias, a nossa fragilidade. Em um mundo que nos ensina a parecer fortes, independentes e autossuficientes, a quarta-feira de cinzas nos lembra que somos dependentes. Dependentes de Deus, dependentes da graça, dependentes da misericórdia. O tempo da Quaresma, vivido intensamente pela Igreja desde os primeiros séculos do cristianismo e consolidado na tradição da Igreja Católica, é um período de 40 dias que nos prepara para a Páscoa. E por que 40? Porque 40 é número de transformação na Bíblia. Foram 40 dias de dilúvio nos tempos de Noé. Foram 40 anos no deserto até o povo de Israel entrar na Terra Prometida. Foram 40 dias que Jesus passou no deserto, jejuando e sendo tentado, antes de iniciar sua missão pública. Nada na Bíblia é por acaso. O número 40 carrega a marca da prova, da purificação e do recomeço. E aqui está o primeiro ponto que pode mudar a forma como você enxerga a quarta-feira de cinzas. Ela não é sobre tristeza, é sobre recomeço. Não é sobre culpa, é sobre oportunidade. Não é sobre lembrar que você vai morrer para te desesperar, mas para te despertar. Porque quando você entende que a vida é breve, você começa a viver com mais propósito. Quando você entende que é pó, você para de se achar Deus. E quando você para de se achar Deus, você começa finalmente a deixar Deus ser Deus na sua vida. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu já sei disso. Já participei de várias quarta-feiras de cinzas. Mas deixe eu te perguntar com sinceridade, quantas dessas vezes você realmente decidiu mudar? Quantas vezes você saiu da missa, limpou a testa e continuou vivendo exatamente da mesma forma? A cinza ficou por algumas horas, mas a conversão ficou por quanto tempo? A palavra conversão significa mudança de direção. É como alguém que está caminhando para o norte e decide virar completamente para o sul. Não é ajuste pequeno, é mudança radical. E o dia 1 da Quaresma é o convite oficial para essa virada. É como se Deus dissesse, filho, filha, você ainda tem tempo. Vamos recomeçar? A imposição das cinzas é um gesto simples, mas profundamente simbólico. A cinza vem dos ramos queimados do domingo de Ramos do ano anterior. Ou seja, aquilo que foi celebração se transforma em sinal de humildade. Aquilo que foi festa se torna lembrança da fragilidade. Isso nos ensina que a vida é cíclica, que os momentos passam, que tudo é passageiro. Só Deus permanece. E aqui está algo poderoso. As cinzas não são colocadas na cabeça para humilhar, mas para libertar. Libertar da ilusão de controle absoluto. Libertar da vaidade excessiva. Libertar da falsa segurança nas coisas materiais. Quando você escuta, convertei-vos e crede no Evangelho, não é uma ameaça. É um chamado amoroso. É como um pai que vê o filho se afastando e o chama de volta antes que seja tarde. Mas como começar da forma certa? Porque não basta saber o significado. É preciso viver. E viver bem desde o primeiro dia. O primeiro passo para começar a Quaresma da forma certa é a decisão interior. Antes de qualquer prática externa, antes de qualquer jejum, antes de qualquer promessa, é preciso decidir no coração, eu quero mudar.
Não porque todo mundo está mudando. Não porque é tradição. Não porque é bonito postar uma foto com cinza na testa. Mas porque eu reconheço que preciso de Deus. E aqui eu falo com você que talvez esteja vivendo um momento difícil. Talvez você esteja cansado espiritualmente. Talvez sua oração esteja fria. Talvez você tenha se afastado da igreja. Talvez esteja lutando contra um pecado que parece não ter fim. A quarta-feira de cinzas não é para os perfeitos. É para os que reconhecem que precisam de ajuda. A espiritualidade quaresmal se apoia em 3 pilares: oração, jejum e caridade. Esses 3 não são opcionais. Eles formam um tripé. Se faltar um, a caminhada fica desequilibrada. A oração é o diálogo com Deus, mas não aquela oração automática, repetida sem atenção. A oração da Quaresma é mais profunda. É tempo de silenciar o barulho externo e ouvir a voz interna. Talvez você precise reduzir o tempo nas redes sociais para aumentar o tempo com Deus. Talvez precise acordar 15 minutos mais cedo para rezar com calma. Pequenas decisões geram grandes frutos. O jejum é o segundo pilar. E aqui muitos se confundem. Jejum não é dieta espiritual. Não é apenas deixar de comer algo. É treinar o coração para dizer não. Em um mundo onde tudo é imediato, onde tudo é eu quero agora, o jejum nos ensina autocontrole. Você pode jejuar de comida, sim, mas também pode jejuar de reclamação, de fofoca, de críticas, de vícios digitais. O verdadeiro jejum toca o comportamento. A caridade é o terceiro pilar. Não existe quaresma verdadeira sem amor ao próximo. Não adianta rezar muito e jejuar muito se você continua indiferente à dor do outro. A caridade pode ser material, ajudando quem precisa. Pode ser emocional, ouvindo alguém que está sofrendo. Pode ser espiritual, rezando por quem está afastado. Agora presta atenção nisso. A quaresma não é sobre fazer coisas para impressionar Deus. Deus não se impressiona com performance religiosa. Ele se comove com sinceridade. Se você começar a quaresma tentando provar algo para os outros, vai se cansar. Mas se começar querendo se aproximar de Deus, você vai perseverar. Existe também um aspecto psicológico profundo na quarta-feira de cinzas. Ela nos coloca diante da nossa finitude. E quando o ser humano encara a finitude, ele reavalia prioridades. Aquilo que parecia urgente se torna secundário. Aquilo que era vaidade perde importância. O que realmente importa começa a ganhar espaço. Talvez você tenha entrado em 2026 cheio de metas profissionais, financeiras, pessoais. E isso é importante. Mas e a sua meta espiritual? Você estabeleceu alguma? A quaresma é o momento ideal para revisar isso. Não se trata de abandonar seus sonhos terrenos, mas de alinhar tudo com o propósito eterno. Imagine que esses 40 dias sejam uma jornada no deserto, assim como Jesus viveu. No deserto não há distração, não há excesso, há silêncio. E no silêncio, verdades vêm à tona. A quarta-feira de cinzas é a porta de entrada desse deserto espiritual. E muita gente desiste antes mesmo de começar, porque não quer encarar o próprio coração. Mas eu te faço uma pergunta direta. Você quer continuar do mesmo jeito? Ou quer viver uma transformação real em 2026? Porque a decisão começa hoje. Não amanhã. Não na próxima semana. Hoje. Começar da forma certa significa também planejar. Sim, espiritualidade também exige planejamento. Decida qual será seu propósito concreto. Escreva, torne visível. Pode ser: vou rezar o terço todos os dias. Vou ler um capítulo do Evangelho diariamente. Vou jejuar às sextas-feiras. Vou praticar um ato de caridade por semana. Sem meta clara, a intenção se perde. Outro ponto fundamental é buscar o sacramento da reconciliação. Confessar-se no início da quaresma é como limpar o terreno antes de plantar. Não faz sentido querer frutos novos em um solo cheio de pedras e espinhos. A confissão não é humilhação, é libertação, é recomeço real. E aqui vai um alerta importante. Não espere sentir vontade para começar. A vida espiritual não se sustenta apenas por emoção. Muitas vezes você vai rezar sem sentir nada. Vai jejuar com dificuldade. Vai fazer caridade sem reconhecimento. E é justamente aí que está o valor.
Perseverança constrói profundidade. A quarta-feira de cinzas também nos ensina sobre humildade pública. A marca na testa é visível. Ela mostra que você assumiu um compromisso. Mas cuidado! O sinal externo precisa refletir uma decisão interna. De nada adianta carregar a cinza e continuar carregando o orgulho. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo algo diferente. Uma inquietação, uma vontade de fazer diferente este ano. Não ignore isso. Pode ser o Espírito Santo te chamando. Pode ser o início de algo novo. E eu quero te convidar a fazer algo prático agora. Não deixe esse conteúdo ser apenas informação. Transforme em ação. Escreva nos comentários qual será seu propósito para essa Quaresma 2026. Quando você declara publicamente, você assume compromisso. E se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o like, porque isso faz com que mais pessoas recebam essa mensagem de conversão. E se você quer caminhar esses 40 dias comigo, se inscreve no canal, porque cada dia pode ser um passo mais profundo nessa jornada. Mas calma, porque isso é só o começo. No próximo momento, nós vamos aprofundar ainda mais o significado espiritual das cinzas, entender a dimensão bíblica da conversão e revelar os erros mais comuns que fazem as pessoas começarem a Quaresma da forma errada e desistirem no meio do caminho. Fica comigo, porque o dia 1 pode definir todo o resto. E você não vai querer viver mais uma Quaresma superficial, porque quando você entende que a vida é limitada, você começa a valorizar o que é eterno. E é exatamente aqui que a quarta-feira de cinzas deixa de ser apenas um rito e se transforma em um confronto interior. Você percebe que não controla tudo, que não decide o dia da sua partida, que não pode garantir o amanhã. E isso, ao invés de gerar desespero, pode gerar sabedoria. A consciência da própria fragilidade é o que abre espaço para a dependência verdadeira de Deus. As cinzas são feitas de algo que já foi verde, já foi ramo, já foi sinal de festa. Elas são o resultado do que queimou. E isso carrega uma mensagem silenciosa. Tudo o que é passageiro se consome. Tudo o que é apenas aparência vira pó. Mas aquilo que é espiritual permanece. E talvez Deus esteja permitindo que algumas coisas se queimem na sua vida justamente para que você entenda o que realmente importa. Você já percebeu como às vezes perdas nos aproximam mais de Deus do que conquistas? Quando tudo está confortável, é fácil relaxar espiritualmente. Mas quando algo nos é tirado, quando um plano falha, quando uma expectativa se frustra, o coração começa a buscar algo mais profundo. A quarta-feira de cinzas é como uma antecipação dessa realidade. Antes que a vida te lembre da sua fragilidade de forma inesperada, Deus te convida a reconhecê-la voluntariamente. E reconhecer não é se diminuir, é se posicionar corretamente diante da verdade. Você não é o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. Deus é. E quando essa ordem é restaurada dentro de nós, a vida começa a fazer mais sentido. O problema é que muitos querem a glória da Páscoa sem atravessar o deserto da Quaresma. Querem a ressurreição sem enfrentar a cruz. Querem vitória sem disciplina. Mas o caminho espiritual não funciona assim. O próprio Cristo passou pelo deserto antes de iniciar sua missão pública. Foram 40 dias de jejum, silêncio e enfrentamento interior. E se o Filho de Deus não pulou essa etapa, por que nós tentaríamos pular? O dia 1 da Quaresma é como o primeiro passo em uma escada que leva à transformação. Mas toda escada exige esforço, exige constância, exige decisão renovada todos os dias. Não basta começar bem, é preciso continuar. E aqui está algo crucial. A Quaresma não é sobre autopunição. Não é sobre sofrimento pelo sofrimento. É sobre alinhamento. Quando você jejua, você não está tentando impressionar Deus. Você está treinando seu coração. Quando você reza mais, você não está cumprindo uma obrigação fria. Você está fortalecendo sua intimidade com aquele que sustenta sua vida. Talvez você pense, eu já falhei tantas vezes, já comecei tantas vezes e desisti. Mas preste atenção nisso.
Deus não se cansa de recomeços sinceros. O que cansa o coração é a indiferença. Enquanto existe desejo de mudança, existe esperança. A quarta-feira de cinzas também revela uma verdade desconfortável. O pecado não é algo leve. Ele nos afasta da nossa essência, nos enfraquece espiritualmente, nos distancia da paz interior. A Quaresma é o tempo favorável para enfrentar aquilo que você vem adiando. Existe algo que você sabe que precisa abandonar. Um hábito, uma atitude, uma escolha. Talvez ninguém saiba, mas você sabe. E Deus sabe. O dia 1 é o momento de encarar isso com coragem. Não com culpa destrutiva, mas com arrependimento construtivo. Arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso. É decidir agir diferente. É mudar o rumo. É sair do piloto automático espiritual. E aqui vai uma pergunta direta. Se você continuar exatamente como está, onde sua vida espiritual estará daqui a 1 ano? E daqui a 5, crescimento não acontece por acaso. Ele exige intenção. Muitas pessoas tratam a Quaresma como um período isolado do ano, mas na verdade ela é uma escola. Uma escola que ensina disciplina, humildade, generosidade e dependência de Deus. Se você viver bem esses 40 dias, eles podem redefinir seu ritmo espiritual para o restante de 2026. Imagine acordar no domingo de Páscoa, sabendo que você não viveu esses dias de forma superficial. Imagine sentir que realmente houve mudança, que você venceu batalhas internas, que sua oração ficou mais profunda, que seu coração está mais sensível à voz de Deus. Mas isso começa agora. Não amanhã, não na próxima semana, agora. Talvez o maior obstáculo no dia 1 seja a procrastinação espiritual. Eu começo amanhã, eu penso nisso depois, mas a conversão sempre começa no presente. A graça é para hoje. E existe algo muito poderoso no gesto público das cinzas. Ele declara: eu reconheço que preciso de Deus. Em um mundo que valoriza a autossuficiência, admitir dependência parece fraqueza, mas espiritualmente é força. Você não foi criado para viver desconectado da fonte. E cada vez que você tenta se sustentar apenas com sua própria capacidade, o coração se desgasta. A Quaresma é um convite à reconexão. Talvez você esteja vivendo uma rotina acelerada, cheia de compromissos, distrações, notificações, compromissos e mais compromissos. A quarta-feira de cinzas interrompe esse ritmo e pergunta: para onde você está indo? Sua vida está correndo em direção a quê? Sem direção espiritual, a velocidade não significa nada. E aqui está o ponto mais profundo do dia 1, humildade. A cinza é símbolo de humildade. Humildade não é se desprezar, é reconhecer a verdade sobre si mesmo. É saber que você tem limitações, que você precisa de graça, que sozinho você não alcança a plenitude. Quando a humildade entra, a transformação começa. Talvez Deus esteja esperando apenas essa postura interior para iniciar algo novo em você. Não um grande feito externo, mas uma revolução silenciosa no coração. E eu preciso te perguntar novamente: você está disposto a viver uma Quaresma diferente em 2026? Não apenas cumprir um costume, mas mergulhar em uma jornada real? Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, não ignore. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa começar de novo. Às vezes, Deus usa você para alcançar outra pessoa, porque o dia 1 não é apenas o início de um calendário religioso. É o início de uma possibilidade de cura interior, de restauração espiritual, de reencontro com Deus. E na próxima parte, nós vamos aprofundar como estruturar esses primeiros dias de forma prática, quais erros evitar logo na primeira semana e como manter a chama acesa quando o entusiasmo inicial começar a diminuir. Fica comigo, porque o que você faz nos primeiros dias da Quaresma pode determinar o impacto dos próximos 40. E é exatamente por isso que os primeiros dias da Quaresma são decisivos, porque eles revelam se você está vivendo emoção ou compromisso. A emoção começa forte e diminui rápido. O compromisso começa silencioso e cresce com constância. E Deus não procura picos espirituais passageiros, Ele procura corações fiéis. Talvez hoje você esteja motivado. Talvez essa mensagem tenha despertado algo profundo, mas eu preciso te preparar.
Haverá dias em que você não sentirá nada, dias em que a oração parecerá seca, dias em que o jejum será incômodo, dias em que a vontade de desistir será real. E é exatamente nesses dias que sua quaresma se tornará verdadeira. A transformação espiritual não acontece no entusiasmo, acontece na perseverança. O deserto nunca foi confortável. Quando Jesus passou 40 dias no deserto, ele enfrentou fome, solidão e tentação. E a tentação sempre aparece quando decidimos crescer. Quando você resolve mudar, aquilo que antes parecia silencioso começa a reagir. Velhos hábitos tentam voltar. Velhas distrações ganham força. A preguiça espiritual tenta convencer você de que não precisa tanto assim. Mas preste atenção nisso. Toda resistência é sinal de que você está avançando. Se não houvesse batalha, não haveria crescimento. A quarta-feira de cinzas abre a porta, mas a caminhada exige vigilância. Por isso é fundamental que você tenha um plano simples e realista. Não faça promessas impossíveis. Não escolha penitências que você sabe que não sustentará. Escolha algo concreto, possível e significativo. Talvez seja acordar 15 minutos mais cedo para rezar. Talvez seja jejuar de redes sociais após certo horário. Talvez seja separar um valor fixo por semana para ajudar alguém. Pequenos gestos feitos com fidelidade têm impacto eterno. E aqui está algo que pode mudar sua experiência quaresmal. Não viva sozinho. Compartilhe seu propósito com alguém de confiança. Peça apoio. Reze junto. Quando caminhamos acompanhados, ficamos mais fortes. Outro ponto essencial é a sinceridade. Deus não se impressiona com sacrifícios externos se o coração continua fechado. Não adianta jejuar de comida e continuar alimentando o ressentimento. Não adianta rezar mais e continuar julgando os outros. A quaresma é coerência interior. Talvez exista alguém que você precise perdoar. Talvez exista uma conversa que você vem adiando. Talvez exista um pedido de perdão que precisa ser feito. Começar da forma certa pode significar restaurar relacionamentos. E lembre-se, a quaresma não é sobre perfeição instantânea. É sobre direção. Se você cair, levante. Se falhar em um dia, retome no seguinte. O maior erro não é tropeçar, é desistir. Existe uma força espiritual liberada quando alguém decide seriamente mudar. Céu se move quando um coração se arrepende de verdade. E talvez você subestime o impacto desses 40 dias, mas eles podem redefinir sua sensibilidade espiritual para o resto do ano. Imagine terminar essa quaresma com mais domínio próprio, com mais paz interior, com mais clareza de propósito, com mais intimidade com Deus. Isso não é idealismo, é consequência de decisão diária. E há algo profundamente bonito no caminho quaresmal. Ele nos conduz à Páscoa. Não ficamos na cinza, não ficamos no deserto. O objetivo final é a ressurreição. A quaresma prepara o coração para celebrar a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, da esperança sobre o desespero. Mas a alegria da Páscoa só é plena quando atravessamos o processo. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase de cinza na sua vida. Algo que parecia vivo se apagou. Um sonho que não aconteceu. Uma decepção recente. A mensagem da quarta-feira de cinzas é clara. Até do pó Deus pode fazer nascer algo novo. A fragilidade não é o fim. Pode ser o começo. Quando você aceita sua limitação e entrega a Deus, Ele transforma a fraqueza em força. Ele usa desertos para moldar caráter. Ele usa silêncio para aprofundar fé. O dia 1 da Quaresma 2026 não é coincidência no seu calendário. Se você está ouvindo isso, é porque existe um convite aberto diante de você. Um convite à conversão real, à renovação profunda, a um recomeço sincero. Não trate esse dia como comum. Não deixe passar como mais uma data religiosa. Decida que este será o início de algo diferente. E eu quero finalizar fazendo um desafio direto a você. Hoje, ainda hoje, separe alguns minutos em silêncio. Fique diante de Deus e diga com sinceridade: Senhor, mostra-me o que precisa mudar. Eu estou disposto. Essa oração simples pode abrir caminhos que você nem imagina. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários qual será a sua decisão concreta para esta quaresma. Quando você declara publicamente, você fortalece sua escolha.
e eu vou estar lendo e rezando por cada propósito escrito aqui. Se você deseja acompanhar essa caminhada durante os 40 dias, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Nós vamos viver juntos essa jornada, passo a passo. E deixa seu like para que essa palavra alcance mais pessoas que precisam recomeçar. A quarta-feira de cinzas é só o começo. A transformação depende da sua resposta. Que 2026 não seja apenas mais um ano na sua vida espiritual. Que seja o ano em que você decidiu voltar de verdade. Que seja o ano em que a cinza tocou não apenas sua testa, mas seu coração. E lembre-se, do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas enquanto há vida, há tempo de conversão. E quando há conversão sincera, há esperança. Sempre.